Essa é uma das perguntas de maior complexidade. A resposta exige, de facto, uma análise cuidadosa. Em primeiro lugar, esta crise europeia é, em grande parte, uma crise do sistema bancário europeu. Não apenas, evidentemente, trata-se de uma crise muito mais ampla, que envolve as políticas económicas e financeiras, envolve o próprio projeto da União Europeia, no seu conjunto, a relação entre a zona euro e o resto da União Europeia, mas, de facto, tem sido ao nível do sistema bancário que esta crise tem encontrado os seus principais canais de propagação. Importa recordar que o que foi acordado, primeiramente em junho, no Conselho Europeu de junho, e mais recentemente no Conselho Europeu de dezembro de 2012, é uma pálida imagem daquilo que era pretendido por diversos especialistas internacionais, pelos próprios documentos da Comissão Europeia e do Presidente do Conselho Europeu, na medida em que uma verdadeira união bancária deverá conter três componentes principais, seguindo a experiência internacional, seguindo a experiência norte-americana, a saber, uma entidade que efetua a supervisão bancária, que, portanto, vai substituir-se ao papel que até hoje as autoridades nacionais tinham, no sentido de ser essa entidade de supervisão bancária que outorga a licença bancária e que, no fundo, que elabora os regulamentos que se aplicam ao conjunto da banca europeia. Esse é o primeiro aspecto. Digamos que este foi o único aspecto, efetivamente, onde se avançou de forma substantiva. Uma segunda componente muito importante tem justamente a ver com a natureza da garantia dos depósitos bancários. Como sabemos, nós temos uma diretiva válida em toda a Europa que assegura que, em caso de falência de uma entidade bancária, os depósitos até 100 mil euros são garantidos pelas autoridades nacionais. Ora, o problema, no fundo, é a eficácia desta norma numa situação de países, como é o caso dos países periféricos, em que os próprios países, os próprios Estados estão numa situação à beira do incumprimento, à beira da falência, para falar de uma forma mais prosaica, o que significa que esta diretiva é hoje uma diretiva que, efetivamente, não provoca qualquer espécie de confiança em muitos cidadãos de países europeus afetados pela crise. Infelizmente, neste domínio está ainda tudo por fazer. Um terceiro domínio que tem justamente a ver com um terceiro nível, que é justamente a existência de uma autoridade que decide acerca dos bancos que se encontram em situações complicadas e que decide, no fundo, a questão fundamental do ser ou não ser, ou seja, a questão fundamental da recapitalização ou do encerramento dos bancos. Nestes três capítulos fundamentais, o avanço maior ocorreu, como já referi, na parte da supervisão. Vai ser o Banco Central Europeu que vai assumir essa responsabilidade, mas também aqui existe um problema grave. É que o sistema bancário europeu contém cerca de 6 mil entidades e, devido à insistência do Governo Federal Alemão, apenas os maiores bancos, aqueles que têm capitais superiores a 30 mil milhões de euros, vão ser abrangidos, o que corresponde, ainda não sabemos completamente os números, mas corresponde a qualquer coisa como 150, 200, na melhor das possibilidades, 200 bancos de um universo de 6 mil bancos. Isto significa, à partida, que a União Bancária de que estamos a falar é uma sombra, é uma espécie de sombra platónica, não é, da ideia de União Bancária.